nesse Linha de Passe. Atenção, torcedor do Botafogo. Seja mais do que bem-vindo. Que noite histórica, hein? Que passeio, que atropelo. 5-0. Pra encher a mão aí, ó. Torcedor do Botafogo, ó pra você, ó. Boa noite. 5-0 pro Botafogo. Já era, né? Botafogo tá na final da Libertadores da América. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com Paulo Calçade, com Vitor Birner, com o professor Celso Zelt, com Léo Bertozzi e com a sua participação, como eu sempre digo, a mais importante de tudo. Segura aí que o intervalo é rápido e a gente volta já já. Fala, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Que jogo foi esse, minha torcida? Que jogo foi esse? Primeiro tempo foi meio amarrado, mas segundo tempo o nosso Botafogo veio passando por cima do Peñarol. 5-0, 5-0. Que lindo passe de Luiz Henrique para Savarino. Que golaço de Igor Jesus também. Que categoria do Luiz Henrique naquele gol. Rapaziada, fica aqui no nosso canal, que aqui você não vai perder nenhuma notícia do nosso glorioso. Você que tá chegando aqui agora, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário se possível. E sem mais delongas, gente, vamos pra notícia que hoje é muita festa pro nosso fogão. Tamo junto, rapaziada! Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. Aplausos. Aplausos porque foi uma exibição de gala no segundo tempo, hein? Aplausos pro Botafogo. Hoje tem couvert artístico pro Botafogo no segundo tempo, hein? Torcedor feliz, torcedor do Peñarol ali aplaudindo o esforço do time. Mas olha, só pelo primeiro tempo, porque no segundo tempo o Botafogo passou o carro. O Botafogo foi o Botafogo que a gente conhece. O Botafogo foi para cima, grande atuação do Luiz Henrique, espetacular, Savarino muito bem. A gente pode falar bem do segundo tempo, o primeiro estava encardido. Mas no segundo tempo, o Botafogo conseguiu achar os espaços na individualidade, depois na coletividade também, e conseguiu um grande resultado. É um feito histórico. Uma das maiores atuações do Botafogo em Libertadores da América, acho que é a maior atuação do Botafogo. E é uma atuação, um resultado, um placar, um momento para entrar para a história. Para o torcedor do Botafogo, daqui a 10, 20, 30 anos, independentemente do que vai acontecer na decisão, que o Botafogo já está lá, né, gente? Vamos combinar, né? Independentemente do que vai acontecer na decisão, torcedor do Botafogo lembrar desse momento para sempre. Quem estava do Newton Santos, quem acompanhou pela TV, é viver esse momento, porque realmente foi uma atuação maravilhosa do Fogão. E eu vou começar pelo Birner, porque o Birner, ele tem previsto o futuro. Quem dera. É um negócio impressionante. Ontem, Vitor Birner falou, 3-0 é o mínimo. Primeiro que ele não se espantou com a vitória do Atlético sobre o River Plate de 3-0. Com todo mundo falou, que grande resultado. Ele falou, pra mim, normal. E ontem ele falou, só que esse 3-0 pro Botafogo amanhã, no caso hoje, vai ser o mínimo. Vitor Birner, você previu o que aconteceu hoje no Newton Santos. 5-0. Placar todo construído no segundo tempo. Bom, por partes, primeiro boa noite a você, boa noite professor Celso Zelt, Calçade, Bertozzi, aos fãs e às fãs do esporte, aos botafoguenses especialmente, porque que noite é uma noite histórica. O Peñarol, pentacampeão da Libertadores, perdeu a semifinal pro Botafogo por 5-0. Um golzinho para cada estrela? Não é exatamente para cada uma, mas é uma coisa muito simbólica, porque você, Botafogo, tirando já o Peñarol da frente, já eliminou nas oitavas, quartas semifinais, 11 títulos de Libertadores. Contra equipes mais fortes, contra equipes mais fracas, como essa do Peñarol. Ou seja, você também já está eliminando o Peñarol, certo? Já foi. Não, eu, no lugar do Botafogo, poupo os jogadores de semifinal para focar no brasileiro e pensar na final. Eu nem jogo o time titular, eu jogo de volta. Porque o time reserva do Botafogo é muito melhor. E apesar de dizerem que há coisas que só acontecem com o Botafogo, é muita diferença. Tem que acontecer tudo o que aconteceu contra o Botafogo, a vida inteira e mais um pouco, o Botafogo tomar 5-0 e ir para os pênaltis e perder. Eu acho que o time do Peñarol não é um time para fazer 5-0 em quase ninguém na Libertadores. É um time que marca bem, é um time aguerrido, é um time que merece respeito, é um time bem treinado para aquilo que se propõe, mas é um time tecnicamente muito limitado. E o Botafogo simplesmente impôs a sua força. Quando eu disse que eu achava, certeza não tinha, que o Botafogo ia atropelar, eu não estava prevendo o futuro, eu estava falando uma coisa meio óbvia, quando você olha as forças das equipes, né? Então, eu acho que hoje é um dia de festa do Botafogo. O Botafogo agora precisa pensar em como gerenciar a temporada. Hoje, repito, festeja, amanhã festeja, mas tem um Campeonato Brasileiro que é muito mais difícil do que a semifinal agora contra o Peñarol, o jogo de volta. Tem que pensar em como ganhar o Brasileiro, pensar na final
quase certamente contra o Atlético. O Atlético está 90% na final, também não acredito numa virada. Mas ali ainda existe alguma chance. A do Peñarol não existe. E hoje o Botafogo mostrou no segundo tempo a sua força de diversas formas. Taticamente, fisicamente, tecnicamente. A gente já fala disso no linha de passe. Sim. Aliás, o Bertozzi, a gente sempre estava comentando aqui, né, o quanto o Botafogo no primeiro tempo era muito incisivo, fisicamente muito superior aos adversários e tudo. E no segundo tempo, jogos contra o Palmeiras, contra o São Paulo e tal, os confrontos, o Botafogo acabava não conseguindo imprimir mais aquele ritmo. Em algum momento faltava um pouco, o que era absolutamente natural também, né? Acontecia. Hoje foi o inverso. Foi no segundo tempo que o Botafogo construiu esse 5-0, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, ao fã de esporte. Tem uma faixa que é muito simbólica para mim, que a torcida do Botafogo leva já há algum tempo, que é a nossa vitória não será por acidente. E esses dizeres, ano passado, muita gente debochou, evidentemente, depois de tudo que aconteceu. Aliás, se um botafoguense pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar e dizer, calma que vai ficar tudo bem, tem coisas boas te esperando, né? Acho que ele faria isso. Mas, assim, de fato, nada que acontece hoje com o Botafogo é por acidente, porque quando você consegue juntar escolhas acertadas de comissão técnica, de elenco, né, de perfil de jogador, né, você consegue estruturar o seu futebol para que não seja por acidente uma atuação como a de hoje, as coisas acontecem. Então, como hoje o Botafogo tem um time que alia a parte física, que alia a parte técnica, que alia a parte tática, e que tem jogadores que nessa hora não se escondem, pelo contrário, eles aparecem, né? Então, Savarino, muito acostumado a aparecer em momentos importantes. Desse aí, não sei mais o que falar, né? Com a personalidade que ele teve em seleção brasileira. Já valeu o investimento todo, né? E antes mesmo de fazer esse lindo gol, ele dá assistência para o Savarino, ele dá o penúltimo passe para o Vitinho, que é tão valioso como uma assistência ali no terceiro gol, né? Também o gol do Savarino. No primeiro tempo, quando o jogo estava difícil, o Botafogo começou a pressionar mais quando ele entrou no jogo. Então, ele é candidato aí a grande craque da competição, especialmente se o Botafogo terminar com o título lá em Buenos Aires. Falando em Buenos Aires, acho que já dá para fazer planos, né, William? Acho que dá, né? Dá para fazer planos, não dá para o torcedor já liberar a agenda ali dia 30 de novembro, começar a pesquisar hospedagem, voo. Eu acho. Ele já garantia até o lugarzinho dele, né? Acho que o torcedor do Galo também tem esse direito, os dois. O torcedor do Galo pode pesquisar, mas pelo menos concordo. Pode pesquisar, mas ok, deixa uma... Concordo. Porque assim, o River tem bons jogadores, pelo menos. Quanto tempo tem que durar um jogo para que o Peñarol possa sonhar em fazer 5 gols de diferença no Botafogo? Não consigo nem fazer esse cálculo. Aí acho que o jogo poderia durar uma eternidade, que em nenhum momento o Peñarol faria 5 gols a mais que o Botafogo. Então, eu até estou de acordo com o Birner, é para pensar bem nessa escalação do jogo de volta, porque afinal de contas o Botafogo está na briga pelo título brasileiro. Sim. É uma briga dura, complicada, com um rival que está exigindo ali ponto a ponto. Que pode desgastar o time antes da final da Libertadores. Pode, perfeito. Então, aliás, outro impacto, né? Agora é praticamente certo que Botafogo e Palmeiras não será no fim de semana, que seria no dia 1º de dezembro, porque não tem como. A final da Libertadores é no sábado, esse jogo não vai poder ser nesse fim de semana. E nem depois, porque tem 2 rodadas e o campeonato tem que acabar no dia 8, porque muito provavelmente um time brasileiro irá para jogar a Copa Intercontinental, né? O antigo, novo, sem velho dúvida. Mundial de Clubes. Então não dá para adiar também o final do Campeonato Brasileiro. Então vai ter um remanejamento de datas, o que, para mim, reforça essa tese. Além de ter jogadores pendurados, esse aí nem cogitaria, né? Mas outros jogadores que você pense em ter em boas condições físicas, até estava discutindo com o Birner nem levaria alguns. Eu levaria todo mundo, mas as minhas estrelas, Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, para mim, pelo menos 2 desses jogadores aí. Dá uma segurada, né? Até porque também pelo brasileiro agora tem que ganhar do Bragantino nesse final de semana. Vamos ouvir os jogadores nessa noite histórica para o torcedor do Botafogo, para o clube. 5-0 é para encher a mão e dar um tchauzinho pro Peñarol. Tchau. 5-0 para o Botafogo. Vamos lá. E não foi o meu melhor jogo, já tive outros jogos também espetacular, mas essa noite de hoje foi espetacular para mim, para essa torcida maravilhosa que lotou o estádio, ajudou muito a nossa equipe. Contente por estar ganhando esse troféu aqui, que é muito importante para mim, importante para o meu grupo, para a minha família, e agora é seguir. ¿Sienten que están muy cerca de llegar a la final de la Copa Libertadores, de la Taça Libertadores? Sim, estamos muito perto, mas sabemos que o jogo lá
na casa do Peñarol vai ser muito difícil, mas vamos tranquilo, com foco, com os pés no chão, para fazer um jogo muito bom lá y ganar esa victoria ahí. Gracias, obrigado. Nada. Sí, creo que estamos cerca, pero no tan cerca, te diría. Este es el primer partido, sabemos que hay una final más allá, sabemos que es complicado, sabemos que su gente también tira, entonces hay que poner los pies en el piso y pensar que esto es solo una victoria más. Tenemos un compromiso muy fuerte la semana que viene también. Cuando terminó el primer tiempo 0-0, ¿imaginaste que podían terminar con una ventaja tan grande en este partido de ida? Sabía que íbamos a buscar el resultado, sabíamos que íbamos a buscar ganar el partido, pero la realidad es que no. Ojalá uno quiere todos los partidos ganar por más de 3-4 goles, pero es muy difícil. Creo que los caminos se abrieron, los muchachos ahí adelante sabemos que tienen un pie bárbaro y cuando apuntan bien son bravos, y hoy creo que tuvimos eso, eficacia por sobre todas las cosas. La última, ¿te ilusiona jugar la final en la cancha de River? Y cómo no, jugar una final en cualquier cancha, hasta en la esquina de mi casa. Jugar una final de Libertadores es el sueño, creo, de todo. Después de una final del mundo, creo que el sueño de cualquier jugador es la final de competiciones internacionales, jugarla. Así que Dios quiera, ojalá, y podamos jugar. ¿Pensás que va a ser contra Mineiro o contra River si pasan de ronda? No lo sé, primero tenemos que pasar nosotros, por sobre todas las cosas. Como te dije, va a ser un partido duro allá. Y bueno, déjame decir una cosita, un saludo muy grande para toda mi familia, de Argentina, en Uruguay también. A mi abuela, a mi tío Oscar, que busqué mucho el gol, lo busqué. No estaba llegando, hoy llegó y se lo digo a Lledó que me está mirando de arriba. Felicitaciones, gracias. Bueno, para mí sí, siempre cuando juego con un equipo, sea en Brasil o sea donde sea, siempre tengo que meterme en la cabeza que mi equipo es el mejor. Sabemos los jugadores que tenemos, sabemos los jugadores que llegaron para aportar al equipo, y bueno, tenemos un buen equipo y eso se ve dentro de la cancha. ¿Te sentís ya con un pie adentro de la final de la Libertadores? Por supuesto, una buena ventaja, pero bueno, como siempre lo dice el profe, vamos a encarar cada juego con la misma seriedad, con la misma mentalidad fría. Allá va a ser un juego difícil igual, así tengamos la ventaja de 5-0. Y bueno, esperemos hacer un buen juego allá para afianzar la clasificación a la final. ¿Fue el mejor partido que jugaron en la Copa Libertadores o hubo alguna mejor versión para vos de Botafogo? Bueno, el Botafogo viene creciendo desde el comienzo de la Libertadores. Creo que fue uno de los mejores partidos, junto con el de Aurora, que también ganamos con una ventaja grande, pero fue uno de los mejores partidos de la Libertadores el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Que te bien. Ah, mas foi a maior, porque, com todo respeito à Aurora, num outro momento, claro que era um Botafogo tentando chegar na fase de grupos, com toda aquela pressão ainda em começo de ano, pelo que tinha acontecido ano passado, mas é uma semifinal, é o Peñarol, né? Vamos combinar que essa foi bem maior, bem mais expressiva, né? Bem mais marcante. Pedro Ivo tá com a gente? Tá ok? Vamos acionar então o Pedro Ivo lá no Newton Santos, primeira participação dele aqui nesse Linha de Passe. Sempre bom a gente falar do clima no estádio, né? Porque o primeiro tempo tava aquela coisa meio tensa, o jogo não tava encaixando, o Peñarol tava indo bem taticamente, muito bem, comportando, assim, muito bem mesmo taticamente, fechando ali os espaços para o Botafogo. Aí no final do primeiro tempo, o Luiz Henrique teve umas oportunidades, coisa começou a clarear, e aí o segundo tempo foi o que a gente viu, né, Pedro? Um 5-0 incontestável. E o torcedor do Botafogo aí deve ter ido à loucura. Tudo bem, Pedrão? Seja bem-vindo. William, tudo bem? Abração para você, para todo mundo que está na mesa, para o fã de esporte com a gente. É curioso, né? Porque falar do jogo é aquilo. Primeiro tempo, o Botafogo não entrou em campo. Segundo tempo, quando teve jogo, o Botafogo atropela porque é muito melhor. Mas essa abordagem da torcida é muito interessante, porque esse primeiro tempo, o Botafogo, que a meu ver, entra ansioso, entra nervoso, sente muito o início de jogo, passou isso do campo para a arquibancada. A arquibancada quase que calada no primeiro tempo. Um grito tímido aqui, uma tentativa de responder à torcida do Peñarol ali, uma animação, um ensaio de chegada do time ao ataque, mas nada muito além disso. Estava carregado, sabe? Sabe aquela coisa tensa, pesada, parece que não soltou a musculatura, um time talvez um pouco tenso, um time que entendeu como o Peñarol iria jogar ou não deixaria ter jogo no primeiro tempo, e a torcida foi assim, não foi aquela coisa da torcida empurrar, levar, tentar, que a coisa não fluía em campo e a torcida estava tentando empurrar. Não é que foi um comportamento ruim, pelo contrário, uma tensão normal.
Quantos aqui dos mais de 42 mil torcedores que estavam no Engenhão, quantos nunca tinham acompanhado em loco uma semifinal? Boa parte, grande maioria, talvez um ou outro senhor de mais idade ali com uma memória um pouco mais, sabe, firme. Então foi isso. Nem aqueles 2 chutes do Luiz Henrique ali, 44 e 46 do primeiro tempo, né, que foi a primeira vez que o Botafogo se viu próximo do gol, primeira vez que o Botafogo fez o Aguerre trabalhar ali na partida, nem aquilo ali parece que tirou. O Botafogo desce para o intervalo ali numa tentativa da torcida de empurrar, mais 3 gols em 13 minutos, em 40 de segundo tempo, tudo mudou. O primeiro gol já muda tudo. E eu lembro que eu comentava aqui com o nosso Dimas, nosso querido editor-chefe. Tá por aí? Que está bom. aqui comigo, me acompanhando, hein, gente? Tá por aqui. Vocês estavam preocupados com ele que ele tinha sumido, tá por aqui comigo. E na primeira bola, antes do primeiro minuto do segundo tempo, eu falei, Dimas, agora sim, agora a gente pode pensar em ver um gol do Botafogo. E não era por uma questão de criação, é porque olhando aqui, abrindo um pouco mais e ver o jogo do estádio, às vezes tem esse lado positivo, a movimentação já estava diferente, porque o Savarino começou a arrastar. O Igor começou a puxar um pouco mais e movimentar. O Luiz Henrique já dava sinais que ia puxar um pouco mais para dentro. O Vitinho, mesmo sem a bola, já estava começando a passar. Eu falei, pode não sair o gol, mas esse Botafogo aqui talvez a gente estivesse esperando desde o início da partida. E aí começa muita mobilidade, aí começa o Savarino a passar, aí começa, como eu falei, o Vitinho a passar, começa o Luiz Henrique a puxar para dentro, e aí você começou a tirar a linha do Peñarol do conforto. Você desmontou aquela linhazinha de 4. Não é que foi uma bagunça total. Só que um zagueiro que precisa sair para acompanhar, um jogador que perde a referência de Savarino. O Botafogo começou a mexer. O Botafogo começou a movimentar, a bagunçar tudo que a gente esperava no primeiro tempo. Isso deu para ver já no primeiro minuto do segundo tempo. E aí também com um gol, aí sim, aí tira toda aquela tensão que eu citei do primeiro tempo. Aí o Engenhão virou festa e 1, 2, 3, 4, 5, não tinha como ser diferente até agora há pouco. Agora só para registrar, porque foi um dia muito lamentável, de comportamento muito lamentável dos mais de 200 torcedores, se assim a gente pode chamar, do Peñarol, lá na praia, na confusão. Agora, aqui dentro, os que entraram aqui, que entraram até antes, num protocolo de segurança, antes dos portões abrir, os que entraram aqui cantaram o tempo inteiro. E após apito final, 5-0 no lombo, praticamente eliminado, acabou a Libertadores por aqui, e seguiam cantando. Foi até esse canto da torcida do Peñarol que puxou ali quase que uma resposta obrigatória. E a torcida do Botafogo, após o apito final, também veio abaixo, festa no Engenhão. Agora, o primeiro tempo foi de muita tensão, dentro de campo e na arquibancada, William. É verdade. Pedrão, à vontade aí com a gente, viu? Só chamar aqui para entrar na discussão, Claro. para entrar no nosso papo aqui. Aliás, hoje é um programa que não tem tanta discussão, mas exaltação, né? Tudo que aconteceu nessa noite no Newton Santos, né, prof? Tudo bem? Tudo bem, William, companheiros, fãs do esporte. Bom, com qualquer time do mundo, a gente sempre vem com aquela história, né? Nem o mais otimista torcedor do time. No caso do Botafogo, eu diria que nem o mais pessimista, porque o botafoguense é pessimista por natureza, nem o mais pessimista. Minha torcida, então esse foi o jogo que nós sempre esperamos do nosso glorioso Fogão no dia de hoje. Eu tô muito feliz, não sei nem o que falar, vou comemorar agora, rapaziada. E você que chegou até aqui no nosso vídeo, não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu comentário se possível, que ajuda no engajamento do vídeo. Que saindo mais notícia do nosso glorioso aqui, a gente vai estar trazendo para vocês. Esse foi o vídeo do pós-jogo do nosso Fogão em cima do Peñarol, que passou passou amassando.